Direito Falimentar, Lei 11.111 de 2009. Como nós podemos ver, é uma lei que já está em vigor aí desde o ano de 2009. Professora, a quem se aplica a lei falimentar? A lei falimentar se aplica ao empresário individual, aquele que nós conceituamos, e para quem está acompanhando aí os meus vídeos, artigo 966 do Código Civil. E aplica também às sociedades empresariais. Eu tô aproveitando um tempinho aqui que eu parei para tomar o meu cafezinho para gravar esse vídeo conforme eu combinei. Então, o artigo 1º da Lei 11.101 de 2009 diz que a lei falimentar é aplicável ao empresário individual e às sociedades empresariais. Ponto. Mas nós também precisamos falar, pessoal, a quem não se aplica essa lei, porque nós temos aí uma gama de categorias, né, que poderíamos considerar empresariais se não tivéssemos o conhecimento de fato, conceituando aí quem é considerado empresário ou não. Nós estamos falando dos excluídos, que está no artigo 2º da lei. Quem são esses excluídos, professora? Nós estamos falando das empresas públicas, aquelas que têm 100% de capital público, e nós estamos falando da sociedade de economia mista, aquela que tem tanto capital público quanto capital privado. Mas indo além, nós precisamos falar também das instituições financeiras, aquelas às quais a Lei 11.101 também não será aplicada. Banco, cooperativa de crédito, sociedade de capitalização, são categorias bancárias ao qual não será aplicado a Lei de Falência e Recuperação Judicial. Seguindo adiante da categoria dos excluídos, ao qual a lei não será aplicável, nós precisamos falar das operadoras de seguro, consórcio e plano de saúde. Não será aplicada a essa categoria, mas a previdência complementar. Esses são os excluídos que estão fora, ao qual a Lei 11.101 de 2009 não será aplicável. Certo, pessoal? Antes de eu entrar aqui no foro, onde será processado a falência e a recuperação judicial, eu quero recomendar para vocês o livro que eu estou lendo, Direito de Empresa, do Dr. Juliano Gonçalves e Silva. Detalhe, foi meu professor na faculdade. Aqui tem muitos conceitos, muitos doutrinadores falando o que é a falência, recuperação judicial. Eu tive a oportunidade de estudar aqui com esse autor desse livro de Direito de Empresa e recomendo para vocês. É um livro que eu continuo a ler sempre que eu tenho algum questionamento, eu venho aqui nesta obra e tiro a minha indagação, certo? Dito isso, pessoal, nós vamos falar do foro. Para começar, a competência é estadual. Nós tendemos aí a achar que, por se tratar de empresas, às vezes até empresas internacionais, a competência será federal. Não. Tira essa ideia da sua cabeça, porque o foro é estadual. Ponto. Quem tem legitimidade, professora, para pedir a falência? Quem tem legitimidade
o próprio devedor tem essa legitimidade para pedir a falência. Só que nós dizemos que é muito raro o próprio devedor pedir essa falência. Mas eu quero deixar claro que ele tem essa legitimidade. Ele pode entender que ou aceitar a situação, o quadro da empresa e ele mesmo em juízo pedir a falência. Ponto. Isso está elencado no artigo 105 da Lei 11.111 de 2009. Lembrando, pessoal, que é interessante nós lermos a lei repetidamente, um livro comentado, vermos os doutrinadores se posicionando, para a gente poder formular nossa opinião a respeito e até falar sobre. Outro legitimado para pedir essa falência é os próprios credores. Aquele que tem um título executivo frustrado, né? Que não foi recebido aí e ele tem legitimidade para pedir a falência do devedor. Só que eu também preciso mencionar para vocês que existem critérios para que esse pedido aconteça. Por exemplo, nós já estamos falando aí do cabimento. Impontualidade injustificada para o pedido de falência é um dos tópicos que eu vou deixar aqui especificado para vocês. O credor, ele pode sim pedir a falência do empresário devedor, mas tem critérios, requisitos. Primeiro, esse credor ele tem que ter um título executivo, certo? Segundo, esse título tem que estar protestado. Esse título tem que estar protestado. E terceiro, esse título tem que ser superior a 40 salários mínimos. Qual que é o atual salário mínimo de hoje? Ele 40 vezes nós chegamos ao total de quanto? Esse título executivo tem que ser superior a 40 salários mínimos, certo? Beleza, professora, mas eu preciso contar um segredo para vocês. A lei aceita litisconsórcio. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que, às vezes, aquele credor tem o seu crédito frustrado, mas ele é inferior a 40 salários mínimos. É inferior. O que ele faz? Ele vai ficar com esse crédito frustrado? Não. Ele pode, juntamente com outro credor, que também tem um crédito inferior, e somados, é superior aos 40 salários mínimos. Juntos, eles podem pedir a falência desse devedor, certo? Interessante, né? E tem muito mais peculiaridades que essa lei 11.101 de 2009 nos ensina. Por isso que eu falei, é bom estarmos sempre lendo a lei, acompanharmos aí um livro de algum autor preferido, comentada, com doutrinadores, conceituando para nós, nos ajudando a interpretar a lei e compreendermos aí como funciona o direito de empresa. Isso foi só um tópico inicial, até porque nesse vídeo não vai caber tudo, mas nós paramos na impontualidade injustificada do cabimento do pedido de falência. Espero que vocês estejam gostando e logo eu volto com mais detalhes a